coisa muito séria acontecendo aí, pessoal. Tem coisa muito séria acontecendo aí. Claro que hoje o tema que vai tomar conta, a maior preocupação ainda segue sendo em relação à usina nuclear de Zaporizhzhia. Houve uma reunião no Conselho de Segurança da ONU e as versões são conflitantes. Eu acho que nunca no mundo nós tivemos tanto problema em relação ao fato de não termos uma organização multilateral que possa ser considerada efetivamente imparcial, não suscetível à influência das partes e que pudesse exercer o seu poder no sentido de promover alguma situação de tranquilização de um conflito tão grande como esse. O representante da Rússia, no Conselho de Segurança da ONU, ele disse que a Rússia não tem equipamento militar no complexo, uma planta nuclear, e que tampouco seria condizente com a realidade imaginar que os russos atacassem a região onde já tem sua presença militar consolidada. Essa foi a versão da Rússia. Os ucranianos têm uma versão diametralmente oposta. Os ucranianos chamaram a reunião do Conselho de Segurança de perda de tempo, disseram que a Rússia mentiu, que encheu a reunião de frases de som fictícias. O embaixador ucraniano nas Nações Unidas chamou a reunião do Conselho de Segurança de inútil. O embaixador russo reiterou que os russos não têm absolutamente nenhum interesse em esconder nada do que está acontecendo em Zaporizhzhia. Disse que a Rússia desmilitarizou a central nuclear, que retirou suas tropas do entorno da usina, e as versões são conflitantes. As versões são absolutamente conflitantes, uma vez que quem convocou essa reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação de Zaporizhzhia foi a Rússia. E os ucranianos disseram que a versão que a Rússia apresentou não seria condizente com a realidade. Então, é uma guerra de narrativas. Há uma guerra de narrativas. Eu acho que nós nunca tivemos tão necessitados de que uma organização multilateral pudesse atender os anseios da construção de consensos a partir de uma credibilidade adquirida de maneira universal. Então, quer dizer, falta o quê? Falta o árbitro. Falta o árbitro. Na realidade, nós temos o grande problema hoje da falta de credibilidade das organizações multilaterais que parece, nesse momento, que não podem intervir de maneira absolutamente acreditada pelas partes, de maneira que as partes possam considerar que uma intervenção da ONU possa ser absolutamente aceitável. Então, nós estamos vivendo esta realidade. Essa realidade de Zaporizhzhia é crítica. Hoje, mais uma vez, o governo ucraniano emitiu alguns comunicados falando sobre o risco de um vazamento nuclear. Os russos insistem que quem ataca o reator são os ucranianos, e nós vivemos aí nessa guerra de versões que, claro, tem muito do componente também de propaganda das mídias aí na Europa, nos Estados Unidos, sempre corroborando as versões que são apresentadas a posteriori pelo governo ucraniano. Então, na realidade, talvez o que corrobore a versão dessas mídias seja o governo ucraniano. É um momento de muita tensão. Nós estamos vivendo, gente, já agora as primeiras horas, os primeiros instantes, os primeiros minutos do dia da independência da Ucrânia. O dia 24 de agosto de 1991 marcou a independência da Ucrânia da União Soviética. Então, há uma expectativa de que nós possamos ter, nesta madrugada que já se inicia na Ucrânia, uma situação diferente dos outros dias. Tem gente aí falando em terceira fase da Operação Russa, tem gente já falando que os russos estão utilizando seus bombardeiros estratégicos para promover ataques contra centros importantes que ainda remanescem sobre o poder dos ucranianos. Fato é que eu estou recebendo e compartilhando no Telegram, para onde eu convido todos vocês, inúmeros vídeos que mostram explosões nesse momento, em Nikolaev, em Kharkiv, nas áreas de Zaporizhzhia que estariam ainda sob domínio dos ucranianos. Já há muitos relatos de que estão sendo utilizados mísseis Iskander e também Calibers contra estas posições, o que era de alguma forma esperado, né? O que era de alguma forma esperado, uma vez que nós tivemos o atentado que vitimou a Daria Dugina, a filha do filósofo Alexander Dugin, neste domingo, com uma série também de acusações entre as partes, onde os russos atribuem esse assassinato aos ucranianos. Os ucranianos dizem que se eximem desta responsabilidade, mas nós tivemos ataques sucessivos contra a Crimeia, nós tivemos ataques hoje
contra a administração do Donetsk, né? Então, o Pushkin, que é o administrador russo da República Popular do Donetsk, poderia ter sido o objetivo desse ataque. Nesse momento, o objetivo do ataque poderia, inclusive, ter sido assassinar o Pushkin, segundo vários relatos. Tanto que a sede da administração municipal foi atingida e também algumas áreas residenciais, hotéis, onde estariam as lideranças da República Popular de Donetsk. Estes ataques, eles foram feitos com armas entregues recentemente pelos Estados Unidos. E já circulam rumores que os Estados Unidos teriam entregue armas de maneira secreta e não relatada para a opinião pública, com potencial alcance em quilômetros e também potencial de destruição ainda maior do que aqueles que são anunciados para a opinião pública. Os Estados Unidos, no momento da independência da Ucrânia, anunciam mais 3 bilhões de dólares em ajuda para os ucranianos, em ajuda de armamentos. Hoje houve uma reunião, a chamada Cimeira da Crimeia, onde inúmeros líderes da Europa, o presidente turco Erdogan, falaram para o presidente ucraniano Zelensky, e o Macron fez um pronunciamento, eu compartilhei no Twitter, dizendo que é necessário que a Europa encare, ele tem reiterado isso já há uma semana, praticamente todos os dias, nos foros em que ele se apresenta, que a Europa encare grandes sacrifícios com o objetivo de preservar a democracia e as liberdades nos moldes que ele entende sejam a democracia e a liberdade que os europeus teriam na visão do Emmanuel Macron, a parte os preços do gás e do petróleo seguirem aí numa escalada que parece assim muito difícil de ser contida. O presidente turco Erdogan, ele foi também, participou também de maneira virtual desse encontro, e surpreendendo a todos, né, ou surpreendendo a poucos, depende da interpretação, ele disse o seguinte, que a Crimeia deve retornar imediatamente para a Ucrânia, sob o ponto de vista do direito internacional. Então, o presidente turco faz sinalizações, ora para a Rússia, ora para a Ucrânia, ora para a OTAN, ora para a Aliança Sino-Russa, enfim, algo bastante complexo, mas ele falou nessa cimeira. Também compartilhei tudo isso, muito do que eu estou colocando aqui para vocês. Quem tem acompanhado o Telegram durante o dia já está ciente, né? Porque lá a gente tem a oportunidade não só de compartilhar notícia, como muitas vezes também de compartilhar conteúdos de imagens, excertos de falas integrais. Então a gente tem compartilhado tudo isso no nosso canal do Telegram. Fato é que não há nada mais a ser, vamos dizer, agravado no contexto que a gente vive. E há uma enorme expectativa de que coisas muito ruins e negativas, eu até me reservo a um certo constrangimento de passar isso para vocês, porque não é o que eu gostaria de passar, mas de que coisas pesadas, aí, perigosas, estejam muito próximas de acontecer no sentido do acirramento desse conflito, que é um conflito que, claro, é um conflito interestatal, mas também é um conflito que acaba, de alguma forma, sendo um duelo de interesses de importantes grupos da área do petróleo, da área do gás, da área da mineração,